Calma, muita calma nessa hora e também muita atenção, você não errou o canal. Hoje falaremos sobre desenho. Este não é um vídeo sobre culinária, você está no canal certo. Aqui nós falaremos sobre desenho, porém utilizando como modelo um companheiro nosso de todo dia, alguém muito especial, o famoso Feijão Maravilha. Vocês conhecem a musiquinha, né? 10 entre 10 brasileiros preferem o quê? Preferem feijão. Seja com arroz com farinha ou com macarrão, macarrão, macarrão. Eu sei que eu desafinei, tá? Meu objetivo aqui em minha defesa não é cantar, meu objetivo é te ensinar a desenhar utilizando um feijão como exemplo. Gente, ó, percebam a forma do feijão. A forma do feijão vai estar presente na maioria dos troncos de personagens desenhados em estilo cartoon, tá? Do Mickey ao Pato Donald, passando eventualmente pela Turma da Mônica, pelos Trapalhões desenhados na sua versão infantil, a maioria dos personagens desenhados em estilo cartoon, o Tom e Jerry, tá bom? Tantos deles, tantos outros deles, seguem esse formato aqui do tronco em estilo feijão, que não é muito diferente do tronco pera, sobre o qual eu falava outro dia. Que característica visual é essa que determina o feijão como um dos exemplos para se desenhar tronco? Perceba que o feijão ele tem uma grande curva aqui nas suas costas, tá? Uma curva longa, tá bom? E aqui onde a gente tem essa entrada aqui, certo? Esse pontinho branquinho aqui no caso, essa depressão, certo? Nós temos duas curvas que podem ter o mesmo tamanho, podem ser simétricas ou, não raro, tem uma um pouquinho maior que a outra, tá certo? Nós temos então, ó, três curvas, uma mais longa que ficaria nas costas do personagem e outras duas aqui à frente, uma para a barriguinha do personagem e outra para o peitoral. Senhores, aqui nós temos algo muito semelhante a muitas outras sementes, tá certo? E muito semelhante ao nosso feijão. Isso aqui só é diferente da pera pelo seguinte, né? Isso aqui não é tão diferente da pera, na verdade. A pera, ela é assim, a gente tem um círculo, nós temos uma elipse anexa a esse círculo, e o formato da pera seria algo mais assim. Ou seja, ela tem duas curvas de um lado e duas curvas do outro, certo? Mas são formatos que eles dialogam muitíssimo, muitíssimo. De fato, algumas peras têm isso aqui, essa depressão não tão acentuada, assemelhando-se muito ao feijão. São formas que dialogam fortemente, tá? O feijão e a pera. Daí a importância delas, elas vão estar presentes em muitos dos nossos personagens. Eu falei no vídeo anterior, quando falei sobre formato pera, que a gente pode ter a pera e a pera invertida, não é mesmo? Ou seja, o formato mais largo, ele pode estar voltado para cima, no caso dos personagens mais atléticos. Ó, aqui é uma pera virada, né? Se nós colocarmos aqui cilindros para funcionarem como pernas, né, como membros inferiores, e outros cilindros aqui para funcionarem como membros superiores, nós temos um personagem de caixa torácica expandida, nós temos um personagem de complexão forte, não é mesmo? Mas isso aqui ainda é o que? Uma pera. Bem, a pera ou o feijão, senhores, são muito importantes para nós. Eu recomendo fortemente que, se você deseja desenhar personagens em estilo cartoon, você observe esse formato com particular atenção. Vamos então realizar uma atividade para que você se familiarize às maravilhas do feijão, né? Se familiarize ao nosso companheiro, o Feijão Maravilha, que eventualmente estará fazendo outra participação aqui no nosso canal, certo? Afinal, 10 entre 10 brasileiros preferem o quê? Preferem feijão. Não, gente, isso aqui não é uma propaganda agrícola, tá certo? Então, bora lá, pessoal. Quando for desenhar um feijão, você pode começar por uma elipse. Porém, se você desenhar um tronco do personagem com base na elipse, ele vai ficar particularmente simplificado, não é mesmo? As costas e a frente do personagem serão igualmente simétricas. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema em desenhar um personagem estilo cartoon utilizando uma elipse. Porém, quando você pensa na deformidade do feijão, decorrente, vou usar e abusar desse exemplo, decorrente dessa depressão aqui, gerada por esse furinho, ó, eu não sei o termo técnico desse furinho, tá? Depois eu busco, tá bom? Dessa entrada aqui, quando a gente pensa essa depressão, nós criamos uma divisão entre peitoral e abdômen, e isso por si já agrega
uma certa tridimensionalidade ao personagem. O fato de estarmos nos referindo a uma semente, uma forma predominantemente circular, né, elíptica, né, vai dotar o personagem de muitas curvas, consequentemente de bastante movimento, de simplificação, e vai estar proporcionando uma maior identificação, especialmente ante o público infantil. Crianças tendem a desenvolver uma relação emocional mais forte e mais pronta a formas geométricas simples, tá bom? Então, pessoal, isso aqui é um feijão, vamos lá. Isso aqui é a tal divisão. Você pode pensar a divisão aqui do feijão utilizando uma régua. Pode traçar uma linha, pode desenhar aí uma elipse, criar a deformidade que eu demonstrei há pouco e passar uma régua aqui para pensar nessa dimensão e nessa separadamente, certo? Aqui nós temos, como eu disse, peitoral, não é verdade? Nós temos também trapézio, a linha dos ombros, tá? Nós temos o pescoço. Aqui abaixo nós temos o que? Abdômen e quadril. Você pode anexar a essa região de baixo todo o quadril. Como você pode também criar uma forma à parte para trabalhar o quadril. Isso fica a seu critério. A forma que nós utilizamos para desenhar o quadril geralmente é aquela cuequinha. É um calção de banho muito simples que eu acredito que a maioria de vocês há de saber desenhar. Você consegue desenhar uma cuequinha? Se você não conseguir desenhar uma cuequinha, se for de repente difícil para você, eu não sei exatamente quem está me assistindo nesse momento, mas você pode utilizar talvez um triângulo, tá? Um triângulo, ele resume bem essa região. Aqui na extremidade do triângulo nós temos a genital, certo? E aqui no topo do triângulo, certo? Nós vamos ter o que? As extremidades do quadril. Muito bem. A partir daqui, senhores, o céu é o limite. Nós podemos tornar os braços mais ou menos complexos. O mesmo vale para as pernas. Inclusive, eu posso, a partir daqui, desenvolver uma forma muito mais complexa. Na medida que eu defino os músculos, eu posso sair de uma forma cartunesca para uma forma bem mais realista, certo? Se você combinar com o detalhamento de ossos e músculos a proporção correta, você pode utilizar o tronco feijão também para desenhar formas mais realistas. Mas aí, nesse caso, você realmente vai precisar anexar uma forma aqui abaixo do feijão para desenhar o quadril, para definir o quadril. Entendido? Caso você deseje utilizar o feijão para desenhar formas mais realistas. Vocês estão conseguindo observar o que eu estou a falar? O feijão ele tem muitos usos, certo? Eu ainda não esgotei o que eu quero dizer sobre feijão, especialmente no tocante ao desenho cartoon. Tá bom? Ainda não esgotei o que eu tenho para dizer sobre o feijão. Compreendam que ele há de retornar, assim como a pera, assim como a maçã. Eu ainda vou falar sobre maçã aqui para vocês muito em breve. Entendido? Então, qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários. Aproveita para curtir o vídeo, caso você tenha achado esse conhecimento um conhecimento de valor, um conhecimento que agrega aí valor ao seu repertório. Curta o vídeo. Professor, o que eu quero é aprender, eu quero mais conhecimento. Então faz isso, tu assiste o vídeo recomendado, tá? E aproveita enquanto as playlists estão recheadas. Eu estou achando que as playlists estão excessivamente recheadas, as playlists estão realmente entregando muito conteúdo. Então tu aproveita enquanto elas estão aí disponíveis com o formato que elas têm hoje, com a configuração, com a listagem que elas têm hoje, porque eu posso mudar as playlists, tá? Eu acho que eu estou entregando demais na playlist, não sei. Se eu fosse você, eu aproveitaria, com base nesse conteúdo aqui, no nível desse conteúdo, eu aproveitaria para dar uma olhada aí na playlist, para checar ela toda, tá certo? Tem muito conhecimento de valor aí, aguardando você. Estão convencidos das maravilhas proporcionadas pelo amigo dos brasileiros, pela preferência nacional conhecida como feijão? Algum de vocês assistiu a novela Feijão Maravilha? Vocês não fazem ideia do que eu estou falando, né? Bem, se você quer mesmo aprender a desenhar, não está nem aí para novela, tanto faz disso, ó. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal e clica no sininho, tá bom? Ele retornará, senhores. Ele retornará. O Feijão Maravilha. Eu gostei. E aí, eu canto bem? Até a próxima.